Eita, 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 mais um programa Estação do Saber, conexão. E que conexão é essa? Conexão saúde, aqui na TV, na sua TV, na TV do Saber. Aonde? YouTube. Então, é muito importante que você dê seu like, aquele sininho, oh, é uma maravilha, inscreva-se no nosso canal TV Conexão, a Estação do Saber, e receba todas as notícias, mande ideias, interaja com os nossos apresentadores, com os nossos especialistas. E aqui, nesse terceiro episódio de Impressões, nós estamos falando de uma série que trata sobre o autismo. Importante tema a ser discutido no meio educacional, no meio da saúde, ou seja, é importante acolher. Aprendi essa, Fernando. Quem está conosco aqui é o especialista, o neurocientista Fernando Lauria, meu querido, já é o irmão, né? Mas antes, Fernando, deixa para o final no outro programa, mas eu quero aqui, ó, mandar um beijo, querida, para Itabuna, para o CAP de Itabuna, Denise, ó, e aí todos vocês que trabalham no Centro de Atendimento Psicossocial, um beijo aí para vocês e para todos os educadores que estão aí nessa onda de incluir, e é importante essa diversidade, como eu digo eu sempre, no nosso eixo singularidade. Cada um de nós somos singulares, mas nós somos seres humanos e só vivemos conjunto, só vivemos em sociedade. Identificar e aprender com o outro é a nossa essência. Então, vamos conversar aí, continuando nesse terceiro episódio. É isso aí, E um firme e beijo forte. à nossa secretária também, Rovena Brito, que aliás quer lhe conhecer, e ao nosso querido, meu não, nosso, vosso governador do estado da Bahia, grande apoiador aqui da TV Conexões, Jerônimo. Um abraço forte aí, apertado no coração em 2025, 2026, 2027, para um bom tempão aí. Você sabe que eu estou falando. Fernando, antes de entrar no programa, nos assuntos do programa de hoje, do episódio de hoje, vamos ver aqui rapidamente o que aconteceu no segundo episódio aí, onde tivemos aí a Cidenise e Ana Mello. maravilhosas e grande contribuição para você não ficar atenado. E dá aquele gostinho, quem está entrando aí, ó, veja o programa, o episódio 1 e o episódio 2 já está disponível. Então, rapidamente, um pequeno release aí do que aconteceu no episódio 2. Vamos lá? O Ana Mello é psicomotricista, depois ela me corrige se eu estiver errado, É isso vai mesmo. falar. E Cidenise é Estrelado. é uma estrela, né? Já vem com a estrela no nome. É pedagoga, é psicopedagoga, depois ela se apresenta, que eu gosto muito que as pessoas falem de si, e não eu ficar aqui apresentando num programa de TV as pessoas, mas são profissionais. Interessante a gente poder fazer esse aprofundamento a respeito do transtorno do espectro do autismo, trazendo o conceito de que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, acho que um aspecto importante de nós conversarmos é que a pessoa não adquire autismo, a pessoa já nasce dentro do transtorno do espectro do autismo. Porque existem muitas correntes aí propagando falsas informações, e isso é muito comum em todas as áreas, e não seria diferente também quando a gente fala em inclusão, dizendo que determinada pessoa adquiriu autismo depois de determinada idade, ou que telas causam autismo. Então isso é mito. E é importante que a gente desmistifique. A pessoa já nasce dentro do transtorno do espectro do autismo, a pessoa não tem cura. Temos sim tratamentos e intervenções que permitem com que nós tenhamos uma evolução dentro desse quadro que é apresentado, mas dizer que o autismo também tem cura, não tem cura, porque infelizmente, como o autismo virou um mercado muito rentável até, muitas pessoas estão lançando mão e se aproveitando dessa situação e dessa condição para que possam propor tratamentos milagrosos que
que curem, e isso não é... Esse autismo e essa relação com outras habilidades, como a Laurinha estava falando há pouco, eu sempre costumo dizer, Fernando, que o autismo ele nunca vem só. Sim. Ele sempre vem acompanhado, seja com alguma comorbidade no sentido de outro transtorno, seja da deficiência, seja qualquer outras habilidades ou até superdotação. Então, a ideia é pensar um pouco que nesses últimos anos, acho que vocês têm observado isso, estamos vendo uma curva muito crescente de pessoas sendo diagnosticadas com TEA. Na mesma direção, atualmente, nós estamos vivendo uma grande e crescente demanda surgindo aqui de um grupo de pessoas, da população de pessoas jovens, principalmente crianças e jovens, com diagnóstico ou na busca do diagnóstico sobre altas habilidades. A gente acaba se baseando, entre outros documentos da BNCC. BNCC fala no tal sujeito integral. O que é isso? É um sujeito que pensa, que tem um afeto e que tem uma motricidade. A tríade da psicomotricidade é estudar a cognição via a função executiva, o corpo e o afeto. E o cérebro, a linguagem neurológica, neuronal, ela é a cereja do bolo, porque o corpo vai crescendo fisicamente, a gente vai percebendo as coisas. Eu estou te olhando e eu estou vendo como você está. Mas o cérebro não, o cérebro vai ter uma maturação indireta, né, abstrata, a gente chamaria, que algumas ações motoras, elas são reflexos desse cérebro bem trabalhado, bem estimulado. Então, algumas coisas não se dão em função disso. Então, a gente tem que fazer um elo e colocar esse cérebro caminhando com o corpo o tempo todo, tendo na carona ali a área afetiva e a área cognitiva. Fernanda, a Bahia te dizer, tá? Você que está aí, nos assistindo, você aí, a gente tem um público, Fernando, internacional muito grande. Daqui a pouco você vai receber convites aí. Portugal, um beijo, querido, em Portugal. A nossa Universidade Coimbra, que nós temos uma parceria, Tânia. Um beijão aí aos portugueses e aos portugueses que já são baianos. Aí, ó, tem gente aí na Alemanha, na França. A gente está tudo aí. Compartilhe com a gente, né? Então, Fernando, importante a continuidade desse tema. O que a gente vai ver neste episódio? Perfeito. Eu até ia brincar que eu falei assim, se fosse um tempo atrás, a gente ia falar, rebobina a fita aí para assistir os outros episódios. Denuncia a idade, não. Não, deixa pra lá isso. Mas aqui a gente vai fazer um fechamento e alguns pontos que talvez a gente não tenha se aprofundado nos outros episódios, eu acho que é importante que nós tragamos para esse episódio final. Não final, porque nós teremos ainda um quarto momento aí com uma fala super potente do pai que nós ouvimos lá no primeiro episódio. Então, o programa completo com a entrevista aqui no próximo mês, agora mesmo. Em junho, para fechar, coroar. Então, desse mês de maio, você vai assistir o programa 2 e este programa, o programa 3, e em maio de maio com a entrevista completa aí para você. Perfeito. E tem alguns pontos que eu acho que a gente poderia trazer agora e reforçar, que eu acho que são importantes. O primeiro deles está relacionado com o diagnóstico. Nós lá no primeiro episódio, conversando com a Ludmila, a gente trouxe a possibilidade, a gente trouxe a condição de poder falar realmente, de poder trazer a questão voltada aos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. Como eu disse lá no primeiro episódio, a gente precisa estar atento que quando se fala em diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, nós temos dois critérios que são trazidos pelo DSM-5, o critério A e o critério B. O critério A está diretamente relacionado às questões voltadas ao déficit que existe na comunicação e na interação social, Robson. Então, quando nós falamos nesse déficit na interação e na comunicação social, nós temos 3 itens que precisam ser revistos e levantados. O primeiro deles está relacionado a um déficit na questão socioemocional, na reciprocidade socioemocional. Isso diz respeito ao quê? A conversação de ida e volta, a dificuldade que existe na comunicação recíproca quando nós falamos em transtorno do espectro do autismo. E esse é um ponto importante de nós discutirmos e de nós falarmos, porque esse déficit na comunicação recíproca, e o que é essa comunicação recíproca? A possibilidade de eu chegar assim e perguntar, ô Robson, tudo bem?
bem, qual dos temas que a gente abordou até agora, falando de autismo, você gostou mais? E o Robson me responde, eu gostei mais de tal tema especificamente, foi o que me chamou mais atenção. Isso é uma comunicação recíproca. Eu lanço uma pergunta e tenho uma resposta. Não significa que as pessoas autistas não queiram estabelecer essa comunicação recíproca, mas existe uma dificuldade no estabelecimento dessa comunicação recíproca. Isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de pensar em estratégias que possibilitem e facilitem essa comunicação recíproca, e nós teremos uma conversa com uma fonoaudióloga falando justamente sobre comunicação alternativa e aumentativa, que é o que possibilita e facilita esse estabelecimento da comunicação recíproca. Um ponto que eu acho fundamental e essencial nós trazermos e considerarmos o principal ou a principal causa de comportamento disruptivo, ou seja, de comportamento inapropriado, quando se fala em transtorno do espectro do autismo, está relacionado à dificuldade na comunicação recíproca. Então, quando eu estabeleço e permito uma comunicação que facilite essa reciprocidade, sem dúvida nenhuma, isso também diminui a possibilidade de um comportamento inapropriado, de um comportamento disruptivo. Outro ponto importante de nós conversarmos está relacionado a um déficit que existe na comunicação não oral. Esse déficit na comunicação não oral, ele está diretamente ligado a uma dificuldade que existe em se estabelecer um contato visual no transtorno do espectro do autismo, e isso está diretamente ligado a um padrão de movimento ocular diferente que acontece no TEA e do que acontece em pessoas neurotípicas. Quando nós falamos no transtorno do espectro do autismo, o padrão de movimento ocular, ou seja, o lugar onde a pessoa autista direciona o seu olhar para o rosto do outro, pega aqui na ponta do nariz, na base do nariz, vindo para o canto da boca, fugindo para o queixo, para a bochecha e para a orelha. Quando nós falamos em uma pessoa neurotípica que não está dentro do transtorno do espectro do autismo, esse padrão de movimento ocular se dá entre os dois olhos e a ponta do nariz, formando esse triângulo. Que diferença isso pode trazer? Total diferença. Porque quando eu enxergo para esta região entre os dois olhos e a ponta do nariz, isso me permite com que eu consiga aprender comportamentos, com que eu consiga aprender emoções e, mais do que isso, com que eu consiga identificar expressões faciais. A identificação de expressão facial através desse padrão de movimento ocular típico é essencial e é fundamental para que eu consiga estabelecer uma interação social muito mais forte. E o terceiro ponto que precisa ser avaliado está ligado diretamente à possibilidade que nós temos de manter e de estabelecer padrões de relações e de interações, que está voltado diretamente ao nosso cérebro social. Existe uma área no nosso cérebro responsável pelo que a gente chama de teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a possibilidade de eu identificar expressões mentais em mim mesmo e expressões mentais no outro. Quando eu falo em teoria da mente, eu falo, por exemplo, da possibilidade de chegar perto de uma pessoa, estender minha mão a ela, e ela, sem que eu fale nada, estenda a mão dela para que a gente se cumprimente. Ela interpretou um desejo meu e a gente pôde estabelecer essa condição. Isso, quando nós falamos em transtorno do espectro do autismo, é uma dificuldade que existe nessa possibilidade de identificar expressões mentais no outro e também nele mesmo. Por isso que as pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, elas são extremamente literais. É difícil elas conseguirem identificar abstrações, figuras de linguagem, duplo sentido, porque elas têm essa dificuldade na própria teoria da mente. Então, quando nós falamos com uma pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo, nós temos que ser claros, nós temos que ser diretos, nós temos que ser objetivos, sem usar figuras de linguagem e sem usar abstrações, porque se eu disser, por exemplo, meu Deus, está tão preto ali fora, vai cair canivete, vai chover canivete. Sem dúvida nenhuma, as pessoas dentro do TEA vão achar que vai cair canivete do céu, porque elas têm essa dificuldade na abstração. Para que eu feche esse diagnóstico do TEA, eu preciso de 100% desses itens que eu trouxe para vocês sendo considerados. Fernando, eu tenho todas as características. A pessoa, ela tem hiperfoco, que a gente vai ver no critério B. Ela tem hiperfoco, ela tem ecolalia, mas ela interage super bem e se comunica super bem. Não é autismo. O autismo, ele é caracterizado por esse déficit persistente, tanto na comunicação quanto na interação social.
E aí nós precisamos ter 100% desse critério A preenchido. E o critério B precisa ter pelo menos 50% dele preenchido. Quando nós falamos no critério B de diagnóstico, nós falamos em padrões restritivos ou repetitivos de comportamentos que podem variar relacionados à sua intensidade. E aí nós estamos falando, primeiramente, das questões voltadas aos movimentos repetitivos que nós chamávamos de estereotipias e hoje chamamos de stimming. O stimming são esses movimentos repetitivos que podem se dar pelos flaps, que a gente fala, esses movimentos das mãos, pelo balançar do corpo, pelo fato de fazer um movimento pendular. Todos esses são movimentos autorregulatórios. O que isso significa? Que são movimentos que não devem ser contidos. Quando eu falo em movimentos autorregulatórios, eu estou falando no sentido e pensando, por exemplo, numa panela de pressão. A panela de pressão, quando aquela pressão chega ao limite ali, nós temos a válvula que faz com que se escape aquela pressão para que não estoura. E esses movimentos autorregulatórios, esses stimming, eles funcionam justamente como uma válvula para que esse corpo diga, olha, eu estou chegando no meu limite. E aí eu preciso me regular. Por isso que eu não posso conter, porque é como a válvula da panela de pressão. Se eu contenho a válvula da panela de pressão, a panela estoura. E se eu contenho esses movimentos autorregulatórios, certamente eu terei uma crise e chegarei num caos por conta dessa condição que já chegou no seu limite extremo. Outra questão que é trazida no critério B está voltada diretamente aos hiperfocos e as ecolalias. O hiperfoco é aquela atenção excessiva, é aquela atenção exagerada sobre determinada pessoa, sobre determinado objeto, sobre determinada situação. O hiperfoco, ele pode, inclusive, ser usado como um reforçador positivo, desde que ele não seja disfuncional. O que seria um reforçador positivo? Por exemplo, a criança tem hiperfoco ou o aluno tem hiperfoco em Bob Esponja. O Bob Esponja vive onde? No fundo do mar. Ah, eu, professor de geografia, estou falando sobre eu não sei falar direito porque eu não sou professor de geografia, mas trazendo aqui. O professor de geografia está explicando sobre a vida marítima. Pronto, achei um exemplo. E aí, um biólogo, né? Então, o que acontece? Esse professor, ele pode trazer o Bob Esponja dentro de todo o contexto que ele vai abordar sobre a vida marítima, porque ele desperta nesse menino uma motivação e automaticamente fica muito mais fácil dele assimilar aquele conteúdo. O professor de matemática vai falar sobre uma determinada operação matemática. A roupa do Bob Esponja tem diversos pontinhos Então, pretos. nós temos focos de interesse. Focos de Esses interesse. indivíduos têm focos de interesse. Cabe à família, ao professor, descobrir esse foco de interesse, me corrija se eu estiver Não, tá errado, certo. e potencializar para construir caminhos, pontes de Sim, interação. exatamente, para construir pontos. Eu não digo potencializar esses hiperfocos, porque às vezes eles trazem algum prejuízo também. Tá certo. Mas para construir pontes de modo que isso possibilite um aprendizado mais específico, é essencial. Hiperfocos disfuncionais, hiperfocos em telas. Cuidado, tem muitas crianças autistas desenvolvendo hiperfoco em tela, e tela traz prejuízo para as conexões neurais e regiões que já têm comprometimento quando nós falamos em transtorno do espectro Olha, do autismo. muito importante isso. Outro ponto que é fundamental nós discutirmos, a adesão inflexível a rotinas. As pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, elas têm o que a gente chama de rigidez cognitiva. O que é a rigidez cognitiva? A dificuldade em aceitar e se adaptar a mudanças. Então é fundamental, quando eu falo em transtorno do espectro do autismo, estabelecer rotina. E mais do que isso, também trazer antecipação e previsibilidade. Como existe essa adesão inflexível à rotina, quando eu antecipo o que vai acontecer, ou seja, a mudança que vem, quando eu trago previsibilidade para essa pessoa, automaticamente eu também trago confiança e segurança para aquilo que vai vir na sequência. Então, se, por exemplo, agora é a minha aula, a aula do Fernando, e daqui a pouco é a aula do Robson, eu, Fernando, tenho que começar a preparar essa pessoa e dizer, olha, daqui a pouco eu vou sair da sala, o Robson vai entrar na sala, porque isso faz com que ela sinta-se segura e evite de entrar em crise quando entrar a sua aula ou quando começar a sua aula. Mesma coisa, Fernando, poderia até utilizar esse exemplo. Eu vi isso, né, um exemplo prático. Você está a atravessar uma rua, a criança já estava inquieta, né? E a mãe simplesmente pegou e conduziu de forma mais abrupta, né, essa criança ao atravessar na rua. Gerou uma crise. Sim. Então,
é anunciar os passos. Vê se eu entendi isso. É isso. Eu sou um bom aluno, gente, e você aí. Então, vocês sabem, agora nós vamos atravessar a rua, Perfeito. então, é o que nós vamos fazer, assim, As mas... possibilidades do que pode acontecer. Isso. Pode ser que o farol feche, a gente tenha que sair correndo. Então, essa antecipação, ela é extremamente importante e necessária, porque isso traz a previsibilidade que eu falei. E o quarto ponto trazido no critério B está relacionado às questões sensoriais. A Ana falou com a gente no episódio passado a respeito da importância de se atentar, de se observar as questões sensoriais e as alterações sensoriais que podem acontecer quando nós falamos em transtorno do espectro do autismo. Então é por isso, por exemplo, que nós falamos, não são todas as pessoas autistas que apresentam alterações sensoriais, mas mais de 90% delas certamente apresentam, fazendo com que elas possam responder de uma forma exagerada, algumas vezes, para alguns estímulos. Então, sabe aquelas pessoas que precisam usar um abafador auricular? São pessoas que têm uma decodificação auditiva extremamente grande. Sabe aquelas pessoas que gostam de abraço e a gente fala, nossa, mas uma pessoa autista que gosta de abraço? Pois é, ela tem necessidade do toque porque a decodificação do toque para ela é muito baixa. Tá vendo aí, Edmar? O Caio adora agarrar e a mãe, mas o pai, principalmente, ele... E isso traz segurança para ele. Tem crianças que relatam, inclusive, com relação a essa pouca sensibilidade com relação ao toque, que sentem-se flutuando. E às vezes precisam realmente de um colete de chumbo, de um colete mais pesado, para que ele tenha noção de que seu corpo está ocupando aquele espaço e não está flutuando em si. Então esses são pontos fundamentais e que levam ao diagnóstico. Preciso ter 100% do critério A preenchido e pelo menos 50% do critério B para que eu feche o diagnóstico. E dentro do critério B, eu trago para vocês as principais causas, fatores que podem levar à crise. E isso é importante a gente discutir pelo seguinte: se eu entendo quais são os fatores que levam à crise, eu posso prevenir esses fatores e, consequentemente, eu posso trabalhar esses fatores e, consequentemente, prevenir que a crise aconteça. Isso não significa que ela não vá acontecer. Mas quando eu penso nesses 4 fatores que levam à crise, eu estou falando, primeiro deles, mudança de rotina. Então, quando eu trago previsibilidade e antecipação, eu prevejo essa rotina e eu preparo esse menino para que ele enfrente essa mudança, tendo menos chance de entrar em crise. Segundo ponto, hiperestimulação sensorial. Quando eu entendo essas questões sensoriais e vejo que o som em excesso pode prejudicar, que a luz em excesso pode prejudicar, que o toque em excesso pode prejudicar, eu também prevejo uma situação que automaticamente pode prevenir a crise. Controlar as estimulações sensoriais é fundamental para prevenir a crise. Quarto, frustração. É muito comum as pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo se frustrarem. Isso não significa que nós não devamos dizer não. Eu sempre digo que o não é um ato de amor, mas que nós devemos, sim, saber como conduzir possíveis situações que possam frustrar para que automaticamente a gente controle essa frustração também. E por último, gestão do estresse emocional. Não significa que as pessoas autistas elas não tenham emoções. A autista tem emoção, sim. O que existe e é muito comum no autismo é o que a gente chama de alexitimia, ou seja, a possibilidade que nós temos de poder acessar essas emoções e de expressar essas emoções. Eles têm dificuldade em lidar com as emoções. E quando eu trabalho essas questões socioemocionais, isso é fundamental para que eu tenha a possibilidade de minimizar a crise também. Então, resumindo, hiperestimulação sensorial, mudança de rotina, frustração e gestão do estresse emocional. Trabalhando esses 4 pontos, certamente eu terei a possibilidade de minimizar as chances de crise, que é um dos grandes desesperos que nós, como professores, como pais, como cuidadores, temos, porque o manejo da crise ele acaba sendo mais difícil. Se eu posso evitar a crise, por que não trabalhar dessa maneira? Este é o neurocientista Fernando Lauri. Eu sou fã desse cabra. E você quer levar Fernando Lauri aí para uma palestra, para a sua escola, para a sua comunidade, está aqui embaixo o contato dele e você vai aprender muito. E esses aprendizados, gente, a partir aqui da TV Conexão, é para compartilhar saberes. É isso. Então, vamos ao rápido intervalo e já voltamos com a nossa
outra convidada, né? Quem é, Fernando? Juliana Rocha, falando sobre comunicação alternativa e aumentativa, que eu falei que é tão importante. Eu estou em São Paulo, ao vivo aqui, mas nós vamos para a Bahia. Vamos. Então, depois do intervalo, nós vamos fazer essa ponte aí, que já está estabelecida. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes. O esforço, o acolhimento. E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Voltamos. Olha, eu não falei que ia ser rápido. Fernando, dentro dessa discussão, desse diapasão, trazer a fonoaudiologia para esse campo. Sem dúvida. Então vamos lá, temos uma convidada. Então vamos à Bahia, já vou antecipar. Conexão São Paulo-Bahia. E essa nossa convidada é uma grande especialista em comunicação alternativa e aumentativa, que a gente acabou de falar, da importância de se estabelecer e de se possibilitar essa comunicação de uma forma que a gente faça com que essas pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo tenham condição de permitir com que essa comunicação recíproca torne-se mais efetiva. E ela fala para a gente um pouquinho, diretamente da Bahia, uma grande especialista, como eu falei, uma grande conhecedora, uma grande amiga e dona de um cabelo rosa lindo. Eu digo sempre assim, alô, alô, quem fala? Alô, alô, Juliana Rocha, seja bem-vinda, Ju! Alô, alô, vocês que estão nos assistindo, muito obrigada pelo convite, essa equipe linda, é bacana estar aqui, principalmente para falar de um tema tão importante para o pessoal da educação, né? Sim, exatamente. Estamos falando aqui mais especificamente para professores, mas tem alunos que nos assistem também, gestores e toda a rede estadual de educação aí da Bahia conectada. Que legal, que bacana, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E conta pra gente, Ju, como a gente pode estabelecer de uma forma mais efetiva essa comunicação? Qual a importância dessa comunicação quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo? Eu acho que a primeira coisa é nós compreendermos que há um grande mito, né, de que se a pessoa ela não fala, ela tem menos coisas para dizer. Ou ela pensa menos, ou ela não entende o que eu estou dizendo. Quando, na verdade, a fala é apenas um ato motor, né, o ato motor que possibilita eu expressar o meu pensamento. Uma das formas. Caso não seja possível, por diversos motivos, e pensando no transtorno do espectro do autismo, de 20 a 30% deles não vão ter oralidade, mesmo na vida adulta, eu não posso fadar uma pessoa a um ostracismo comunicativo, a falta de condição de expressar o que quer, de dizer o que sente, de dizer o que não quer também, porque ele não consegue falar. Então, para isso, nós temos aí um conjunto de ferramentas, não apenas as metodologias, porque muitas vezes o PECS ele é associado como se ele fosse... o que é o PECS? É uma metodologia de implementação de comunicação alternativa e às vezes é tido como se fosse a única, né? E não é. A comunicação alternativa é um conjunto de ferramentas que mesmo o professor, se a sua criança não tiver uma equipe, não tiver uma comunicação alternativa instalada, seu adolescente, seu adulto, o professor ele pode ser o vetor que vai iniciar esse processo. A comunicação é universal, ela é global, ela é necessária em todos os ambientes, né? Perfeito. E isso facilita muito, né, Ju? Eu estava falando, inclusive, na possibilidade da gente conseguir minimizar o comportamento disruptivo, o comportamento inapropriado quando a gente fala em TEA. Então, estratégias que a gente possa estabelecer, e aí eu queria que você pudesse nos dar um exemplo, assim, de alguma estratégia que facilite, que permita com que essa comunicação ela possa ser usada de uma forma mais precisa dentro da sala de aula.
A literatura ela é muito clara, né? Que as dificuldades que estão ligadas a mecanismos de irritação, de autoagressão, de heteroagressão, estão diretamente ligadas com as falhas de comunicação. Uma pessoa não é agressiva por si só, ela é agressiva porque ela não consegue se comunicar e demonstrar o que quer e o que não quer. Então, quando nós podemos, né, quando a gente consegue fornecer uma forma de comunicação efetiva para que eu possa demonstrar os meus limites, as minhas necessidades, eu não vou precisar chegar a estas vias de fato, que não são bem-vindas em lugar nenhum, mas então o que a gente pode e deve fazer? Né? Grande parte das vezes em que a gente vai ter a necessidade de ou precisar sair da sala, ou estar muito ansioso e desorganizado na sala, é porque eu preciso dizer o que está acontecendo comigo. Então nós temos alguns chaveiros, né, uma dica bacana para vocês, assim, nós temos sites, que o Arasaki é o principal site de banco de dados de imagens do mundo e todas elas são gratuitas, né? Então a gente pode, qualquer pessoa entrar no Arasaki e já achar materiais prontos para regulação escolar, para as atividades de rodinha, né, para poder montar a agenda escolar do aluno, aquela agenda visual tão legal, aquela rotina visual que nós estamos acostumados a ver, e que se a gente der um pouco mais de potência para essa rotina, né, de organizar realmente quais são as atividades que vão ser realizadas e saber que para aquele meu aluno que não fala, aquilo é um movimento importante, muito importante, e eu vou me direcionar tanto a mim quanto a ele para essa rotina visual, para que ele possa, ó, você quer sair agora, mas a gente está terminando a atividade da rodinha, vamos terminar só essa? E a orientação visual, ela tem um poder de compreensão muito maior para pessoas com autismo. Então, que a gente possa, na escola, abusar do visual, não apenas das palavras. E nós temos também, lá no Arasaki, a gente encontra alguns chaveiros, que são chaveiros de autorregulação. Então, eu costumo dizer que a comunicação alternativa ela é extremamente democrática, né? Com encarte de supermercado, com impressão de materiais muito simples, plastifica na prancha de cabelo, no ferro de passar, você tem um material de uso longo, duradouro e que vai ser super efetivo. Então a gente pode pegar lá na Arasaki as imagens que significam mecanismos de regulação. Quero ir no banheiro, tá muito alto, quero ir para casa, preciso sair, preciso de água, né? Porque muitas vezes ele chora ou se desregula na sala e a primeira medida do professor vai ser retirá-lo da sala porque ele não sabe o que ele quer, mas às vezes não era sobre sair, era sobre o som estar alto, é sobre a minha cadeira estar atrás e não estar na frente, era sobre a minha atividade, que eu queria um outro lápis. Então, se nós possibilitamos, né, para esse aluno, em qualquer idade, a condição de uma comunicação mais efetiva, eu costumo falar muito para os pais, né? Às vezes o pai fala assim, ele não quer comer mais. Ele não quer mais o arroz, ele não quer mais o suco, mas se ele pudesse dizer ou mostrar, ele diria que é porque o suco ele enjoou, que é porque não está com açúcar suficiente e que aquela comida tem que tirar só a cenoura do arroz que ele volta a comer. Então a comunicação ela liberta, né? A comunicação ela calma. Fantástico. Coisa linda, Ju. A gente poderia fazer um programa inteiro falando. E vamos. E vamos. Convidar os nossos estúdios aí em Salvador. Você. Ó, eu quero também que você me indique. Olha, eu ia pintar, fazer meu cabelo todo de branco, prata. Mas aí, vez do cabelo, eu quero que você já me indique o cabeleireiro. E eu falei, Ju, você precisa usar mais esse cabelo rosa com a blusa verde, porque esse contraste fica muito bom. Muito mangueira. Muito mangueira. Agora usar verde. Tá lindo. Ju, brigadão, querida. Um beijo no seu coração. Vamos conversar mais vezes. Gente, acabamos aí o 3º episódio em junho. Não perca. Eu disse no primeiro episódio que nós íamos ter a entrevista completa com Edmar, direto de Jaguarari. Aí, na primeira semana de junho, a gente fecha essa quadrilogia. Era uma trilogia, virou quadrilogia. Então, eu me despeço aqui, agradeço a todos. Aqui nós estamos gravando em São Paulo. Pô, esse povo não troca de roupa. É que nós fizemos aqui. É uma quadrilogia com a mesma roupa. Nós não estamos no presídio, mas gravamos aqui uma tarde inteira. É igual o pessoal do The Voice, que vai tocando. É isso. Esse povo não toma banho, não faz nada. Obrigadão, gente. Surgiram temas importantes dentro dessa área da saúde. Então, você está na TV Conexões, a Estação do Saber, e o programa é essa Estação da Saúde. Então, esse programa ele irá sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Então, vem com a gente na Conexão Saúde,
Estação do Saber é a nossa praia. Fernando, É isso. querido, Obrigado. um beijão no coração. Não, tá. E Fernando vai estar com a gente e falei, leve este homem para sua escola, case com ele está precisando de morar na praia. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.